Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e desde já curtam, sigam o canal, compartilhem e ativem o sininho de notificações. Hoje nós vamos abordar sobre o tema efeito manada. Já ouviram falar? Se não, aguarde, porque nós vamos abordar a partir de agora. Vamos lá? Esse termo, efeito manada, ele foi utilizado e criado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Só que ele utilizava como comportamento de manada, que com o passar dos anos foi modificado para efeito manada. E como que ele criou esse termo? Na realidade, ele se baseou muito no comportamento dos animais, que eles andam em bando. E, geralmente, quando eles se agrupam é para se fortalecer e fugir de perigo. Então, ele comparou isso a nós, como animais racionais, seres humanos, de que nós também, quando andamos em grupo, nós temos essa intenção de viés de aceitação, de viés de pertencimento ou de atingir um determinado objetivo. Então, isso é muito comum também nos seres humanos. Por isso que ele fez essa associação de comportamento de manada, efeito manada que nós temos hoje. Bom, o que é o efeito manada propriamente dito? O efeito manada, ele é uma expressão que se refere à tendência de indivíduos seguirem a opinião ou a ação de um grupo irracionalmente e sem analisar os fatos ou fundamentos. Isso acontece devido à influência da opinião de grupos na tomada de decisão individual, resultando em comportamentos totalmente impulsivos. Quais são os fatores que contribuem para o efeito manada? Alguns fatores como incertezas, inseguranças, necessidades de pertencimento a determinado grupo, quando você está com o emocional abalado e precisa de conforto, quando você perde entes queridos e precisa de um amparo. O nosso emocional é o nosso principal inimigo quando a gente se sujeita a determinados grupos e acaba formando o efeito manada. O efeito manada ele está presente em nossas vidas o tempo todo. Ah, mas como isso acontece? Atualmente a gente é bombardeado de informações 24 horas por dia. Só abrir o celular você já obtém informações. Você não precisa respirar, você já tem informações ali prontas. Só que isso é um vilão invisível. Por quê? Porque com base em todas essas informações que são fornecidas, sempre tem as fake news. As fake news hoje, elas estão espalhadas em todos os lugares. E onde que acabam gerando revoltas, acabam gerando conflitos, acabam gerando brigas, agressões. E as fake news, elas acabam formando grupos de ódio. Esses grupos, eles são considerados de efeito manada, porque um entra em conflito com o outro. Nós temos grupos que tem um viés ideológico e outros grupos com outro viés ideológico totalmente opostos. E eles se agridem, eles se confrontam. Isso é efeito manada. Porque cada um com suas ideologias e tentando defendê-las. Só que isso acaba extrapolando o limite do tolerável. Efeito manada. Agora, como que eu faço para sair disso? Como que eu faço para sair dessa bolha ao qual eu fui inserido, mesmo que inconscientemente? Buscando pessoas que tenham o equilíbrio entre a razão e a emoção naquele determinado momento. Por quê? Porque muitas vezes a gente está sensível. E a sensibilidade, ela pode fazer com que a gente se sujeite a qualquer tipo de grupo. Porque a gente, naquele momento de sensibilidade, a gente precisa buscar o pertencimento. E o pertencimento acaba pegando o nosso melhor. Então a gente inconscientemente transforma aquilo que é ruim em algo bom, em algo confortante. Onde que está localizado o efeito manada? Eu digo para vocês que existem vários grupos que têm esses tipos de atos. Grupos religiosos, grupos políticos, grupos educacionais, grupos de trabalho. Então nós temos em todos os setores da sociedade efeito manada. Todos os setores, sem exceção. Então a gente tem que tomar cuidado
em quais grupos que a gente vai pertencer e se realmente os objetivos daquele grupo são objetivos positivos. A partir do momento em que a gente tem esse desequilíbrio entre emoção e razão, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que evitar participar de determinados grupos, para que a gente então consiga brecar o efeito manada de nossas vidas. Pode perceber, na religião, quando a gente está de forma mais sensível, a gente é acolhido, a gente é confortado, a gente não se sente bem. Só que com o passar do tempo, o nosso racional volta ao normal, onde a gente começa a questionar coisas, onde a gente começa a questionar conceitos. Na política é a mesma coisa. Na educação é a mesma coisa, no trabalho também. Quantas vezes a gente não toma determinadas atitudes em grupo e depois você fala, nossa, por que eu fiz isso? Porque você estava no momento com o emocional, acima do racional, você estava sem equilíbrio. Então, neste momento que a gente tem que buscar sempre conselhos de pessoas que tenham esse equilíbrio para nos colocar em xeque. É a melhor forma que a gente tem para solucionar as dificuldades e para que a gente possa evitar o efeito manada. Agora nós vamos assistir um vídeo, ele é um vídeo curto de 3 minutos, para vocês entenderem de forma prática o que é o efeito manada. Como que ele age de forma sutil. E muitas vezes a gente adere ao efeito manada de forma inconsciente. Neste caso em específico desse vídeo, nós vamos perceber o comportamento das pessoas, como elas são levadas ao efeito manada, muitas vezes sem saber o motivo, o porquê, apenas por uma questão comportamental. Vamos assistir juntos? Daí vocês verão na prática o que é o efeito manada. Vamos lá? To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it,
then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act. Concluindo esse vídeo, que eu procurei de uma forma bem simples passar para vocês o que é efeito manada, um último conselho: busquem conhecimento, busquem os fatos. Cuidado com as fake news, porque elas estão bombardeando. Quando vocês forem fazer algum comentário, pense 2 vezes antes de fazer. Não haja pela emoção. Busque sempre o equilíbrio entre a razão e a emoção. Se vocês estiverem fragilizados em algum momento, busquem ajuda com pessoas que estejam com a emoção e com a razão em equilíbrio. Hoje o efeito manada, ele é totalmente diferente de 10, 20 anos atrás. Ele está em todos os lugares, bombardeados em todas as instâncias. Ele está presente em todos os cenários de nossas vidas, como eu falei anteriormente, no trabalho, na escola, na política, na religião, em casa, na internet. Então procurem tomar cuidado, se policiem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Novamente, sigam o canal, curtam, compartilhem, ajude a gente a crescer. Te vejo numa próxima e novamente busquem conhecimento. Tchau!